Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História, a primeira aula da segunda unidade. Bom dia para vocês. Gente, por enquanto a nossa forma será assim, de nos encontrarmos, não é de forma virtual, mas se Deus quiser, muito em breve vamos estar juntos na escola, nos encontramos em nossa sala de aula. Até lá, fiquem em casa, gente, se cuidem, se protejam e que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E até a nossa volta pessoalmente. Por enquanto nos encontramos aqui, tá bom? Tá certo? Eu quero iniciar a primeira aula da segunda unidade. Pegue o seu livro de história, coloque ele no capítulo 5 e vai ser a aula de História do Brasil, a primeira aula de História do Brasil desse ano, que vai ser uma aula sobre a proclamação da República e a República Velha no Brasil. Gente, a proclamação da República, ela vai acontecer no dia 15 de novembro, tá, gente? Do ano de 1889. Entendamos aqui que antes da República o Brasil passou por um reinado, um período muito longo de reinado. O Brasil foi governado por Dom Pedro I e depois pelo filho dele, o Dom Pedro II, e que levou vários anos, né? O Brasil Império. Agora começa a história da República. Pessoal, é preciso entender que não se deu do dia para a noite a proclamação da República, não é? A proclamação da República ela foi se dando, ela foi acontecendo aos poucos, não é? E também com interesse de algumas pessoas que queriam implantar a República no Brasil, principalmente um homem chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Gente, quero só lembrar vocês que os dois primeiros presidentes do Brasil foram presidentes militares, tá? Em que em outros momentos também o Brasil teve outros presidentes militares. Mas quero lembrar vocês que a ideia da República Brasileira começa com os militares. E a República ela vai acontecer pelo seguinte, por alguns pontos que algumas pessoas, como Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, entre outros, já queriam mesmo proclamar a República. Porque, vejam só, três fatores que eu poderia dizer levaram à proclamação da República. Porque o Brasil vinha de um reinado, de uma família imperial, não é? De um governo de Dom Pedro I, depois de Dom Pedro II. Mas o que foi que levou? Não é? Quais foram os motivos que levaram a essa proclamação da República? Primeiro, a escravidão, tá, gente? Depois, a economia e depois a religião, tá? Quando eu falar aqui da escravidão, o Brasil, ele tardiamente, ele acabou com a escravidão. A escravidão, ela chegou ao fim através da Lei Áurea, de 13 de maio, que vocês devem lembrar disso, né? Nós estudamos isso lá o ano passado. E com a assinatura da abolição da escravatura, com a Lei Áurea de 13 de maio, a princesa Isabel ela põe fim, não é, ao período da escravidão. Sim, lembra vocês que é 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi assinada. E com isso, gente, vai surgir um primeiro grande impacto. Os senhores, não é, nos quais os escravos eram trabalhadores de mão de obra e de mão de obra escrava, eles não tinham mais escravos para trabalhar para eles. Então isso gerou, em alguns ruralistas, uma grande revolta. Foi uma grande revolta que gerou neles. Então, o primeiro impasse para o governo de Dom Pedro II. É um primeiro passo, na verdade, para a proclamação da República. Por quê? Porque os escravos estavam livres. Porém, quem ia trabalhar? Porque agora eles teriam que conseguir mão de obra assalariada, que vai ser mais tarde o caso dos imigrantes, entre eles, por exemplo, imigrantes italianos que vêm para trabalhar na lavoura do café no Brasil. Mas esses imigrantes eram pagos, não é? Diferente dos escravos, que era mão de obra, não é? Que eles não precisavam pagar. Um outro fator também foi a economia, que também ao longo do século XIX ela foi passando por crises econômicas. E o que acontece também é com relação à Guerra do Paraguai. O Brasil ele lutou na Guerra do Paraguai e o exército brasileiro, não é, estava à frente dessa luta. Foi formada uma tríplice aliança de Brasil, Argentina e Uruguai e eles derrotaram o Paraguai, não é? Mas daí
o exército ele volta para o Brasil, mas a grande preferência de Dom Pedro II era a marinha era os olhos de Dom Pedro II. E depois veio um terceiro ponto, que era a religião. No período dos grandes imperadores, a religião estava muito ligada aos imperadores, no caso aqui a religião católica. E daí, Dom Pedro I, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, eles e muitas vezes não vão cumprir as bulas papais que eram enviadas para o Brasil. E sem contar também que Dom Pedro ele era maçom, existia a maçonaria. E na época o Papa Pio IX ele ordenou que todos os maçons fossem expulsos da Igreja Católica. Mas Dom Pedro ele não aceitou. Por que não aceitou? Claro, porque ele também era maçom, né? E também Duque de Caxias também não. E eles mandaram prender aqui em Olinda o bispo de Olinda, que foi preso, Dom Vital. Embora mais tarde eles mandaram soltar, não é, Dom Vital, e acabou havendo uma certa reconciliação entre a igreja e o império. Porém, já havia, claro, um desgaste muito grande. Então, foram pontos que acabaram levando à proclamação da República. Vai acontecer a chamada proclamação da República, devido a tudo isso que eu acabei de explicar a vocês. A questão militar, a questão religiosa, a questão econômica, a escravidão, mas principalmente esses três pontos, né? A escravidão, a economia e a questão religiosa, a religiosidade, tá certo? Então, com isso, os militares, não é, eles chegam ao poder, Dom Pedro II perde o cargo de imperador, recebe um prazo de 24 horas para voltar para Portugal e deixar o Brasil. Aí, a partir daí, começa o chamado Brasil República. No primeiro momento, não é, o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai também já convocar logo em seguida uma Constituição, a chamada a Constituição de 1891. Nesse período no período em que o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que era o vice dele, vão governar a chamada República da Espada, até porque depois do Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal, por crises, porque quando ele assume o comando do Brasil, ele vai instituir, vai implantar a Constituição, e com a Constituição que ele vai implantar, ele vai também chamar para formar o seu ministério e tomar as medidas, não é, necessárias. Então ele nomeia um corpo ministerial, e este corpo ministerial ele vai ter como ministro da Fazenda, ou seja, da Fazenda aquele que cuida das finanças, o Benjamin Constant, o ministro da Guerra Quintino, e também os ministros, só consertando aqui, tá, gente? Rui Barbosa, o Ministério da Fazenda, Benjamin Constant, o Ministério da Guerra, e Quintino, o Ministério das Relações Exteriores, tá ok? E daí com isso ele começa a governar. Só que daí, 2 anos depois, não é, ele já tem instituído a Constituição Republicana, ou seja, era uma nova Constituição, porque a que o Brasil tinha antes era de uma monarquia. Agora é uma Constituição Republicana de 1891, e com essa Constituição ele estabelece os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é aquele que administra, o legislativo é aqueles que vão criar as leis, como as câmaras, os senados, e o judiciário é aquele que vai cuidar das decisões jurídicas, não é? Vai analisar as relações criminais, as questões trabalhistas e tudo mais. E daí, quem iria fazer parte, né? Porque assim, a Constituição ela estabelece que algumas pessoas poderiam votar para eleger aqueles que vai ser executivo e legislativo. Então as pessoas só poderiam votar quem fosse maior de 21 anos, e também eram excluídos dessa lista de votação pobres, mulheres e soldados. Mas aí com isso, já a Constituição vigente, em 1891, ele vai acabar adoecendo 2 anos depois, e ele vai também ter uma política que não dá muito certo, que é a política do encilhamento de Rui Barbosa, e ele, por questões de uma política que não deu certo, e também por questões de saúde, ele vai renunciar ao cargo, e daí quem vai assumir é mais um marechal, não é?
o Marechal Presidente, que é o Floriano Peixoto, que vai governar de 1891 a 1894. Mas na próxima aula nós damos continuidade, tá bom, gente? Eu quero que vocês façam uma atividade e mandem para mim. Por favor, façam a atividade da página 97 e 98, ok? Essas duas páginas vocês mandam para mim e na próxima aula nós continuamos, tá ok? Gente, no mais, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe, tá bom? Se cuidem e até breve. Na próxima aula nos encontramos por aqui e pessoalmente até breve, se Deus quiser, tá bom? Se cuidem.